Olá, estamos aqui com mais um programa do Radar Podcast. Quero continuar pedindo para você curtir, compartilhar a nossa programação, se inscrever em nosso canal, porque quando você se inscreve no canal, você permite que outras pessoas também acompanhem a nossa publicação. Quem já está inscrito sabe que o nosso canal tem apresentado informações relevantes para a nossa população. E hoje, no programa de hoje, mais ainda, que estamos recebendo aqui um amigo, camarada militante do Partido dos Trabalhadores, deputado estadual, Paulo Roberto Fiorilo, que ocupa ali a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que tem trabalhado muito pela população de São Paulo, enfrentado esse governo truculento, esse governo genocida no Estado de São Paulo, e que vai estar nessa tarde aqui, nesse dia de hoje, conversando conosco. Vou falar um pouquinho aqui sobre Paulo Fiorilo. Paulo Fiorilo o nome Paulo Roberto Fiorilo, nome de parlamentar é Paulo Fiorilo, nascido em 1964, em 25 de janeiro, natural da cidade de Araraquara, professor. Paulo Fiorilo é professor licenciado da Rede Pública Municipal de São Paulo, com uma trajetória profundamente marcada por seu vínculo com os movimentos de base da Igreja Católica e com o Partido dos Trabalhadores. Líder da bancada de deputados estaduais da Federação PT, PCdoB, PV por 2 mandatos em março de 23 e março de 25. Tem se destacado por um mandato parlamentar presente em várias regiões do estado e na capital. Paulo Fiorilo é formado em filosofia e mestre em ciência política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC. Participou das comunidades eclesiais de base, ainda em sua cidade natal, Araraquara. Vindo para São Paulo em 1982, junto com os padres verbitas, em sua jornada pessoal, desistiu de ser padre, mas não da sua vocação para a luta em favor do que mais precisam. Isso é o mais importante, né, Paulo? Com certeza. Uma boa tarde, agradecer primeiramente pela sua presença aí, por estar aqui juntamente conosco, prestigiando aí o nosso programa. Não é um podcast dos famosos, mas nós estamos aqui tentando caminhar, levando informação para o nosso povo. A palavra é sua, Paulo. Bom, primeiro agradecer o convite. Acho que todo o espaço em que a gente possa debater, discutir a conjuntura, a situação da cidade e do estado, são espaços que precisam ser valorizados. Então, Ribamar, parabéns aqui pelo podcast. Tenho certeza que assim, daqui a pouco vocês estão estourando no norte, né? Como diz o pessoal lá. Agora, eu acho que a gente precisa aproveitar esses espaços, divulgar para as pessoas, dar a oportunidade delas conhecerem esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Então, parabéns pelo trabalho, estou aqui à disposição. Como você já fez aí a leitura do meu currículo, vou pular essa parte. E hoje eu presido a Comissão de Relações Internacionais lá na Lesp e tenho feito um mandato de oposição ao governador, principalmente naquilo que diz respeito a políticas que prejudicam os que mais precisam desse Estado. E são várias, né? A gente tem vivido um dia atrás do outro com medidas impopulares, perniciosas, e a gente tem denunciado, temos representado aqui em São Paulo, no MP, no Tribunal de Contas, no TJ e em Brasília em alguns casos. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre qualquer assunto. Você tem o direito de perguntar o que você quiser e eu, na medida do possível, respondo tudo o que você quiser. Perfeito. Bom, você foi vereador por 2 mandatos, é isso? Aqui em São Paulo, não consecutivos. Certo. Eu fui vereador de oposição ao Serra e ao Kassab. Fizemos um embate duro. E depois eu perdi a reeleição e fui eleito na gestão do Haddad. Fui presidente do PT, inclusive, naquele período. Certo. E aí depois é eleito em 19 para deputado estadual. A curiosidade, eu perco a reeleição de novo. Então, assim, durante 4 anos eu ganhei e perdi. Aí em 2018, eu fui candidato a deputado estadual. A gente tinha um grupo, participava o Zico Prado, que foi deputado durante 7 mandatos, o Devanir. O Devanir meio que saiu desse movimento, foi construir outros caminhos. E o Zico, em 2018, decidiu não ser candidato. Ele já tinha 7 mandatos, tinha uma discussão familiar e uma posição pessoal dele, e ele desistiu. E aí o grupo
conversou, a gente ampliou o grupo com o pessoal do Movimento de Moradia, Manuel Del Rio, Tião Bezerra, e a gente decidiu pela minha candidatura, esse coletivo. E aí eu fui eleito em 2018 e reeleito em 2022, então eu estou no segundo mandato. E o Zico, quando deixou de ser e que me apoiou, ele me levou para o interior, que é uma das bandeiras que o Zico tinha. E o Zico me pediu só uma coisa, Ribamar. Paulo, eu quero que você acompanhe as cidades que eu acompanho. Tudo pertinho de São Paulo. Falei, beleza, vou acompanhar. Então Araçatuba, Jales, Presidente Prudente, Fernandópolis, depois Pontal do Paranapanema, o Vale do Ribeira. Eu mantive o compromisso com o Zico. No meu primeiro mandato a gente acompanhou todas as regiões, ampliamos, e agora no segundo a gente ampliou mais ainda. Agora a gente tem uma atuação lá na região da Mogiana, aqui na região metropolitana, mas o negócio do Zico era nas cidades distantes daqui, principalmente onde tinha assentamento, onde tinha as ocupações do MST. O Zico fez um mandato muito nesse sentido e eu me comprometi e continuo andando. Acabei de voltar de Araçatuba, cheguei na segunda às 10 da noite em casa, fiquei sexta, sábado, domingo, segunda. Fizemos várias cidades lá da região, posso depois te contar umas curiosidades. Bom, da região oeste ali eu conheço muito Rancharia, que eu sempre estou por lá, aquela regiãozinha de Rancharia ali, pertinho de Presidente Prudente. Estou sempre acompanhando, tem um pessoal de assentamento também, né? Assentamento de trabalhadores rurais, agricultura familiar, que a gente acompanha eles por lá. E eu acho que a visão do Zico não está errada. O interior ele necessita muito, né? Principalmente da política, da militância de esquerda, porque é um lugar onde o agronegócio, onde o empresariado no agronegócio é muito forte e acaba fazendo com que a população do interior seja vista como pessoas tudo de direita, como se o trabalhador rural que sofre, que levanta às 4 da manhã, que na realidade às 4 da manhã ele já está na roça para colher o tomate, para colher o algodão, para colher o alho. Eles apoiem o seu patrão simplesmente porque gosta dele. Não é isso, é porque na realidade ele é forçado. Então quando há essa movimentação, né, de político como Paulo Fiorilo, como Zico, para ir acompanhar esse povo, ele tem uma visão diferente, eles têm uma nova opção, né? Então acho isso muito bom. Irmão, você que também anda pelo interior sabe disso. Quando você vai ao interior e você tem um mandato ou uma representação partidária, as pessoas param para te ouvir. Então significa você também colocar suas posições nesse debate. E eu sempre falo isso, assim, hoje o interior tem um corte mais à direita, muito influenciado pelo agronegócio, por um setor do agronegócio, mas se a gente não estiver lá, se a gente não colocar as nossas propostas, não fizer o contraponto, a gente vai perdendo espaço. Repare, o PT já teve várias prefeituras no interior, em cidades difíceis, como o próprio Araçatuba, com o Cido Célio, bancário que foi para lá e ganhou a eleição. E outras, né? Se a gente olhar no estado, a gente teve várias. Hoje o PT tem menos, mas não deixa de ter algumas prefeituras importantes, como por exemplo Matão, que é uma região onde tem fábricas de implementos agrícolas, tem a questão do agro e tal. A gente já teve Araraquara, perdemos agora, o Edinho não foi candidato, era uma candidata apoiada pelo Edinho e acabou não se elegendo. Então, assim, eu acho que é possível a gente ganhar mentes e corações no interior, mas nós precisamos estar presente. Se você não está presente, quem ganha são eles. E eu acho que Araraquara ficou no coração do povo brasileiro no 8 de janeiro, né? Que era onde o presidente Lula estava, né, acompanhando, né, a situação lá em Araraquara, quando de repente tem o golpe do 8 de janeiro, né? Invadem o Congresso, o Palácio. Invadem, né? Bom, Supremo. Você foi eleito, você é deputado estadual em 2 mandatos, né? Onde você pega foi o João Dória. João Dória e o Rodrigo Garcia no final. Como foi fazer ali o trabalho, acompanhar o trabalho legislativo com Dória e como é hoje com Tarcísio? Então, assim, o Dória e o Tarcísio têm algumas semelhanças e tem também coisas que são distintas. Então, vamos lá, semelhança. O Dória, logo no primeiro momento, entregou e extinguiu um monte de empresas, né? Acabou com a Sucem, mas em Plaza. Então, fez uma política de enxugar o Estado, do ponto de vista neoliberal, do ponto de vista dele, o Tarcísio agudiza essa posição. Por exemplo, entregando a Sabesp, que o Dória não teve coragem. O Tarcísio enfrentou e entregou. E a gente sabe o que está acontecendo agora.
A oposição ao Dória era uma oposição sempre dura, mas o Dória, é preciso fazer aqui o registro, foi responsável por ser o contraponto ao Bolsonaro na questão da Covid. O Dória meio que chamou a responsabilidade como governador para se posicionar contrário às políticas e às medidas adotadas pelo Bolsonaro de não ser contra a vacina, de defender cloroquina, de aglomerar. O Dória não. O Dória fez o lockdown, o Dória foi lá, brigou para ter vacina, o Butantan trabalhou nisso, então é preciso separar. Agora, o Tarcísio não. O Tarcísio, além de ser um entreguista, é um negacionista. E a gente tem visto como ele tem atuado no Estado. Eu falei da entrega da Sabesp, mas repare só, ele tirou 11 bilhões da educação. Agora, acabou de aprovar na Assembleia a extinção da FURP, que é a Fundação do Remédio Popular. Então, assim, é um governador que não tem absolutamente nenhum compromisso com as pessoas que mais precisam. Com a privatização da Sabesp, a gente viu a água aumentar de preço. Os caras estão falando aqui em São Paulo que vão começar a tratar esgoto para servir como água potável e a gente vai viver racionamento. E o governador meio querendo se esconder para não queimar o capital político dele, no caso da privatização da Sabesp, porque para ele privatizar é a principal coisa. Para além disso, vamos pegar, nós estamos vivendo a COP30, a questão climática. A gente viu o que aconteceu agora no Sul, né? Uma situação calamitosa. A velocidade do vento pode ser comparada com o que acontece nos Estados Unidos, que a gente não tinha aqui. O que tem a ver isso com a questão climática? Tem a ver a destruição, desmatamento, a falta de preocupação com o clima e com a proteção do meio ambiente. O governador entregou as terras devolutas do Pontal do Paranapanema a preço de banana, 10% do valor das terras. E pior, que agora começa a surgir denúncias que envolvem o secretário dele, de fazenda que ele comprou, que está negociando com a secretaria como se não tivesse nenhum problema. Tem que respeitar a Constituição. Pode ter outras denúncias que a gente está acompanhando. Essa coisa de quem comprou as terras é importante saber. Então, é um governo que não se preocupou com o meio ambiente, com a educação, com a saúde. Eu tenho andado muito. Vou dar um exemplo aqui. Acabei de voltar, falei de Araçatuba. Mas eu fui fazer uma visita em Guaiçara, que é uma cidade da região. Cara, o governo federal está construindo uma UBS. Mais de R$1 milhão investido na construção da UBS. Não tem uma obra do governo estadual. Aliás, o governo estadual dá de ombros para os prefeitos do interior, para as pequenas cidades. Porque ele disse que não precisou deles para se eleger. Quem sabe agora ele vai sentir na carne, na pele, o ano que vem, o que significa isso. Eu fui a Araçatuba, 2 UBS sendo construídas, mais de 5 milhões cada uma das UBS. Governo estadual, absolutamente nada. Então, é possível você perceber como é que o governo Tarcísio olha para o interior, olha para a ciência, olha para a questão ambiental e o que faz o governo federal de contraponto. Então, acho que a oposição que a gente faz lá é uma oposição dura no sentido de denunciar. A gente tem denunciado o descaso com a segurança pública, que é um tema latente agora, principalmente depois da chacina, da matança. Na realidade, duas, né? Teve a Operação Verão, teve a Operação... Lá no Rio foi agora essa matança. E aqui, a Operação Verão, a Operação Escudo. Operação Escudo, né? Que a gente viu como a polícia atuou e as ações que estão sendo tomadas, inclusive em função de alguns policiais que filmaram e foram pegos de forma equivocada, atuando com força e violência. Certo. Paulo, assim, a gente tem assistido... no estado de São Paulo, que vai no contraponto do Brasil, vai tudo contrário do que acontece nos outros estados brasileiros. Enquanto alguns estados estão investindo, por exemplo, em educação, para tirar a molecada da rua, investindo em educação em tempo integral, para tentar melhorar a qualidade de ensino no país, nós vemos o estado de São Paulo fechando escolas, né? Eu sou da região do Alto Tietê e quem é da região do Alto Tietê sabe a realidade que nós estamos vivendo lá, as escolas estão sendo fechadas, período noturno sendo fechado. Como que vocês estão atuando na Assembleia Legislativa em cima disso? Então, assim, primeiro que a gente tem denunciado essas mazelas, porque se você olhar a questão da educação, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar acabar com os livros didáticos. E aí distribuíram cartilhas que tinham erros crassos de história, de geografia, trocando datas, trocando estados, uma coisa absurda. E aí implementaram as plataformas. Até porque o secretário atual aqui no estado de São Paulo vem do Paraná e fez a mesma coisa lá e tem empresa ligada a esses protocolos de plataformização. Bom, o que acontece? O professor na plataforma, o aluno na plataforma, o diretor na plataforma. E aí você vai olhar o resultado da educação, os indicadores mostram que piorou. Então, nós estamos sendo reprovados na educação, infelizmente. E aí o que faz o governador? Fecha escolas,
termina com períodos, que é o que você falou. Há agora uma proposta de reestruturação das escolas com mais de 1.200 alunos. Está todo mundo preocupado em saber o que ele vai fazer. Tem uma discussão lá na Assembleia de um projeto de lei com relação à educação que a gente também está acompanhando. Então, assim, nós somos minoria. Se a gente somar os nossos deputados, o PSOL, uma parte do PSB, a gente chega a 27, às vezes 26. Insuficiente, por exemplo, para barrar projetos como a extinção da FURP, a venda da Sabesp, a questão das terras devolutas. Agora, a gente tem insistido muito na denúncia pública, na presença das pessoas que serão atingidas. Na questão da Sabesp, a gente teve bomba de gás lacrimogêneo, a gente teve gente se manifestando, gente presa. Eu mesmo fui à delegacia acompanhar meninos que foram agredidos de forma violenta. Então, assim, a gente faz um esforço grande. A educação é uma prioridade. A gente tem trabalhado com isso, tem denunciado o governador. A gente espera que a população possa enxergar, perceber a responsabilidade, ou pior, a irresponsabilidade que é esse governo para a educação, que é uma das áreas fundamentais. Se você olhar os países que se desenvolveram nos últimos anos, pegar a Coreia. A Coreia sai de um país pobre para um país rico investindo na educação. É fundamental. Infelizmente, aqui, no caso do Tarcísio, o que a gente está vendo é o desmonte da educação. Desmonte da educação, os professores não são valorizados, fez reforma, não resolveu problemas, categoria O. Então, assim, vai acumulando problemas. E o governador parece que não é com ele, está preocupado em ser candidato a presidente da República, só pensa nisso. Fez movimentos para isso, quebrou a cara, né, quando fez o confronto com o Supremo. Agora está quietinho esperando o que o presidiário vai decidir. Tá certo. E tá muito próximo dele ir para Papuda. Como ele dizia, a Papuda te espera. Esperamos que ele vá para lá logo, né? E falta pouco, né? Falta pouco. A expectativa é que até dezembro eles já tenham decidido os destinos do Bolsonaro, né? Então daqui a pouco na casa dele, toque, toque, toque. Falando dessa movimentação federal aí, nós temos aí um secretário de Segurança, né, que agora voltou para a Câmara dos Deputados, faz uma movimentação diante de uma repercussão da operação no Rio de Janeiro, né, e dentro de um projeto que o governo federal já tem apresentado para combater o crime organizado. Ele faz uma movimentação, retorna para a Câmara dos Deputados, recebe de presente a relatoria desse projeto, né, e tenta esvaziar a Polícia Federal, tenta tirar o poder de investigação da Polícia Federal, justamente no momento em que o Estado de São Paulo está como foco, né, em várias... Prefeitura de Sorocaba com o prefeito sendo investigado, suspenso da prefeitura, né, o próprio governador, né, aí com processo de investigação. Como é que você vê isso? Como é que vocês estão vendo isso, essa movimentação do DERIT indo para Brasília, tentando esvaziar a Polícia Federal? Então, Ibamar, assim, vamos lembrar, né? O Tarcísio tem os interesses dele na disputa presidencial e possivelmente deve ter pensado em utilizar o DERIT como um ariete. Então, articulou com o Mota, presidente da Câmara, para pôr o DERIT para ser o relator. O DERIT tem interesse porque é candidato ao Senado e o governador de tentar usar o DERIT para se cacifar, porque se o DERIT faz um relatório excepcional do ponto de vista da extrema-direita, ganha o governador Tarcísio. O problema é que o tiro, literalmente, saiu pela culatra, né? Ele vai lá para transformar as facções em grupos terroristas, vai para esvaziar a Polícia Federal e para mexer em outras situações complicadas que a gente vai falar aqui. Olha só, primeiro relatório, fez o AUE. Aí percebeu a pressão. A pressão não foi só, no caso, por exemplo, de transformar em grupos terroristas do governo federal. Foram dos bancos. Sabe por quê? Porque envolve uma questão financeira. Se ele faz isso, os bancos brasileiros, a economia brasileira vai sofrer um ataque. Porque quem é que vai querer aplicar recurso num país em que tem grupos terroristas? Ninguém. Então, a primeira pressão. Tem o governo federal, mas tem os bancos, tem os poderosos, aqueles que estão pressionando. Aí ele faz movimento e tira. Daí ele mexe na Polícia Federal tentando tirar atribuições da Polícia Federal, que não pode, que é constitucional. Ele vai lá e faz o quê? Mexe para tirar as prerrogativas constitucionais da Polícia Federal. Pressão da Polícia Federal, pressão do governo federal, ele recua de novo. Agora, ele apresentou um terceiro relatório. O Lewandowski, que é ministro da Justiça, falou isso. Nós demoramos 6 meses para fazer esse projeto
de combate às facções. Em 24 horas ele apresentou 3 relatórios, uma coisa absurda. E depois falar que o cara é especialista. Especialista em quê? Veja a situação da segurança pública aqui na cidade de São Paulo, no estado. Pessoas sendo mortas nas farmácias, nos pontos de ônibus. Gente que vem vender drone aqui que morre porque foi entregar e era um bandido. E assim, sabe, não é comigo, é com você. Aí o que faz o Derrite? Tem que recuar. A extrema-direita tá brava com ele, cada um com seus problemas. Quem é que mandou botar o Derrite para fazer parecer? E vai ter que arrear, vai ter que arregar. Já arregou. Então nós precisamos olhar, até porque o parecer dele também tem outras pegadinhas. Tem a questão do fundo, que é recurso utilizado pelo governo federal, que ele está querendo mexer, deixar os recursos para os governos estaduais. Ele está fugindo das responsabilidades quando ele quer tirar a Polícia Federal, mas ele tirar o dinheiro é pior ainda, porque é uma forma de esvaziar. Então nós estamos de olho, o Ministério da Justiça de olho, a bancada federal, os nossos aliados, porque não dá para ele fazer uma lambança dessa. Eu acho que ele sentiu o peso da responsabilidade. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é uma figura que eu gostei. Consulte seu advogado. Repare só. Você que conhece muito bem a Bíblia. Pedro negou Cristo 3 vezes. O Derrite está negando a extrema-direita 3 vezes. Né? Eu espero que o galo cante e que ele vá para o lugar dele. Tá certo. Bom, nós estamos próximo aí já de 2026, uma eleição em que é muito importante, tanto no estado de São Paulo, acho que no estado de São Paulo tem uma importância muito grande. Nós estamos aqui, vivemos a política aqui, vivemos numa Assembleia Legislativa em que, como o senhor relatou há pouco, tem 26, 27 parlamentares aí que votam realmente a favor do povo. Nós temos uma luta contra ainda a privatização do metrô, tentando melhorar a qualidade da educação e o governo tentando piorar. Qual que é o recado que a gente deixa para a população de São Paulo, para os trabalhadores, né, a juventude, para as eleições de 2026? Mamar, acho que assim, claro que a eleição ainda tem um tempo, a gente vai votar em outubro do ano que vem, nós estamos já no meio de novembro, então, portanto, menos de um ano, muita coisa ainda vai passar embaixo dessa ponte. Agora, é importante que quem se preocupa com o seu estado, se preocupa com seus filhos, com seus netos, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o país, precisa refletir muito para fazer escolhas. Eu acho que assim, nós vivemos uma polarização, não acabou ainda. Você tem extrema-direita, você tem uma polarização com a esquerda, com o centro, mas as pessoas precisam fazer escolhas bem feitas, porque elas têm consequência. O voto, ele não tem preço, mas ele tem consequência. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter um retrocesso. Repare, nós perdemos milhares de pessoas, 700 mil pessoas por conta da Covid, de um governo negacionista. A gente viu as terras devolutas serem entregues por 10% do valor real das terras. Não é possível que a população vote em quem defende esse tipo de política. Então, o recado é, antes de votar, pense, pesquise, dialogue com as pessoas, com os amigos. Evite a polarização. Tem uma situação que a gente vive hoje que é isso aqui, ó, celular. Cara, assim, o celular virou um instrumento de notícias falsas, muitas vezes. É um instrumento importante, ele não serve só para ligar. Hoje você liga, fala de vídeo, recebe informação, manda informação. O problema são as informações fake news, que precisam ser combatidas. O Ministério da Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral tem trabalhado nesse sentido para poder evitar ou reduzir os danos. Mas a gente sabe o poder e a força que esse pessoal tem, né? E que não é só no Brasil. A gente viu a eleição dos Estados Unidos, a gente viu na Ásia, na Europa, né, a extrema-direita crescer. É verdade que a gente ainda tem esperança, a gente viu a eleição lá em Nova York, que é uma lufada de ar, né, para poder animar a gente, um respiro. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que acreditar que é possível ter um país, um estado melhor, uma cidade melhor. A eleição lá mostra isso, né? E a defesa que ele fez durante a campanha são políticas importantes, né? E ele não escondeu o viés socialista dele, ele fez o embate. E muita gente, né, porque o voto não é obrigatório, foi votar. Jovens, pessoas preocupadas com a sociedade. Então, o recado é, você que se preocupa com a sociedade, você que se preocupa com a sua cidade, com a sua família, com seus filhos, com seus netos, tem que participar, tem que saber o que está acontecendo, tem que se informar. Não se informar pelas fake news, mas tem que se informar pelas fontes fidedignas que podem ajudar a gente. E aí, eu tenho certeza que as escolhas serão bem feitas.
Certo. Você falou de uma coisa que muito tem se discutido, né? Eu acho que nesse último período tem discutido um pouco menos, mas nós vivemos um período em que foi muito discutido, que é a questão do voto obrigatório no Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o voto ele é facultativo. Aqui nós temos um voto obrigatório. Você acha que se no Brasil o voto ele não fosse obrigatório, nós teríamos um processo eleitoral diferente, uma Assembleia Legislativa, por exemplo, diferente em São Paulo, uma Câmara dos Deputados diferente? Como que o senhor vê isso aí? O senhor que é formado em ciência política e formado em filosofia. Ribamar, eu acho que assim, na realidade, essa discussão a gente tinha que agregar uma outra discussão, que repare só, hoje o voto é obrigatório. E mesmo assim, você sabe, e eu sei, e muita gente sabe, você ainda tem a compra do voto. Imagine se você deixa o voto aqui do jeito que está, sem mexer nas outras coisas, um voto facultativo, quanto que ele vai custar? Porque daí o cara não precisa ir e ele pode vender, porque é um pouco isso. O que eu acho que a gente precisava enfrentar e o Congresso agora, em função aí dessa questão do Rio de Janeiro, começou a discutir? O voto distrital. Eu, particularmente, defendo o voto em lista. Eu acho que era o único jeito que a gente poderia ter nesse momento de fortalecer instituições, partidos. Óbvio que a gente vive um problema grave. Hoje, as facções, e aqui em São Paulo o PCC, se infiltrou em várias áreas, inclusive em partidos, inclusive com candidatos, né? Então, se você recuperar as estruturas partidárias para o bem, você poderia ter listas partidárias em que cada partido vai indicar a partir das suas prioridades os primeiros da lista. Agora está se discutindo em Brasília a história do voto distrital misto, que você vota uma parte nos distritos. Então, vamos pegar o exemplo aqui dos deputados federais. São 70 deputados. Eles estão propondo 35 são eleitos nos distritos. Como se compõem os distritos? Há uma divisão geográfica, define uma área e essa área elege um deputado. O argumento é que esse deputado vai estar muito mais próximo do eleitor. E a outra parte, os outros 35 votos, os partidos apresentam suas listas e, dependendo da quantidade de votos, eles podem eleger 1, 2, 10, 20, até, sei lá quanto, é 35 no máximo, que é difícil um partido eleger todos, e eles vão se compor entre os da lista e os votos distrital. Esse pode ser um instrumento importante? Pode, mas olha, como eu disse que a gente tem já o PCC infiltrado, quem garante que num voto distrital não fique muito mais fácil para o cara comprar os votos daquele distrito? Porque ele não precisa ficar pensando no estado todo. Ele vai pensar numa região. Pensa Campinas, Hortolândia, Nova Odessa. Você pensar uma região é um distrito. E esse distrito elege um cara. Bom, ele vai gastar menos dinheiro, né? Porque ele não precisa pensar o estado todo. Ele pensa apenas essa região para o voto distrital. Para o voto partidário, não. Porque o cara vota no partido e a partir da quantidade de votos elege seus representantes. Eu acho que o Brasil precisa enfrentar as mudanças, as reformas eleitorais, porque nós já chegamos ao esgotamento. Repare só, hoje você tem youtuber eleito. Nada contra, todo mundo tem direito de se candidatar, mas assim, eu viajo muito, a gente começou a conversa falando disso. Tem lugares que deputados foram os mais votados e nunca foram colocar os pés. Mas nunca, não sabe nem o que é. Né? Então, por quê? Porque essa distorção. Né? Na eleição de 2018, a gente não viu, mas assim, a roubalheira, o uso da internet de forma equivocada e negativa foi muito grande, o que possibilitou eleger parlamentares, pessoas desconhecidas. Eu vou dar um exemplo. Hoje ela é vereadora, a Janaína foi deputada comigo. Quem é que lembra da Janaína na campanha de 2018? Eu viajei o estado, eu nunca vi, não vi escritório, não vi material, não vi nada. A eleição foi por aqui. E eu tenho um exemplo que eu gosto de dar. O Zico me levou para aquela região do Vale do Ribeira, a parte alta do vale. A gente, antes de chegar em Guapiara, parava num posto de gasolina. E aí, um dia, conversando com a balconista, falei, e aí e tal, sou candidato, deixei o meu material, voltei eleito. Falei, e aí, você votou? Como é que foi? Eu falei, votei na chapa do Bolsonaro completa. Eu falei, mas por quê? Falei, não, porque eu fiquei sabendo que se não votasse na chapa completa, eu ia perder meu voto. De onde ela ouviu isso? Do celular dela. Então, assim, nós não percebemos, mas criou-se um movimento grande pela internet, passou ao largo da gente, o que fez com que o Bolsonaro se elegesse vários deputados. Na eleição seguinte, o controle foi maior.
Mas mesmo assim você tem vários desconhecidos que foram eleitos pela internet. Acho que é uma discussão que deveria se amadurecer realmente. Eu acho que o voto distrital é algo que pode realmente, inclusive, trazer empoderamento, né, para as regiões mais pobres, né, que precisam, né, elege um parlamentar, mas que nunca o parlamentar é da sua região. Ele sempre está distante, não conhece a realidade e, como a gente conhece o interior de São Paulo, a gente acompanha muito isso, de pessoas estarem necessitando, às vezes, né, uma mudança na sua prefeitura, na estrutura do município, e não consegue nenhuma emenda parlamentar. Por quê? Porque o cara que recebeu a maioria dos votos naquela cidade, ele nunca nem pisou, ele nem conhece a cidade. Ele só ficou conhecendo ela porque, quando ele foi pegar o mapa da votação, ele viu. Então, acho que essa discussão do voto distrital é uma discussão que a gente deveria amadurecer, né? A discussão em lista, né? Então, isso facilitaria o contato do eleitor com o eleito, né? O que poderia ter uma cobrança maior, o cara vai ser mais fiscalizado, até porque ele está representando uma região. Hoje, o que acontece o cara ganha voto por aqui, ou ele vai ganhar voto e não volta mais, né? E aí o cara não tem para quem pedir. Sabe uma coisa triste que a gente percebe? É que as eleições com o uso da internet, do celular, foi fazendo com que o número de deputados eleitos no interior diminuísse. Você começa a ter mais deputados da capital e região metropolitana e menos do interior. Vários deputados do interior perderam as eleições. Deixaram de ter... o interior deixou de ter algumas representações. Não estou nem entrando se é do PT, se é do PSB, se é do PL, de quem é. Estou dizendo que houve uma redução. Porque os que se elegeram usaram o celular e se elegeram por aqui, nunca foram para o interior. Eu acompanho muito, ando muito em dois estados, que é Maranhão e Tocantins, e a gente consegue ver isso nesses estados, né? Umas cidades em que tem potencial para, de repente, ter um parlamentar daquela região, né? A região do Bico do Papagaio mesmo, que no Tocantins, ali, Tocantins, Pará, Maranhão, é uma região onde teria um parlamentar, mas o cara que mais recebeu voto, por exemplo, lá naquela região, ele é de Palmas. Ele nunca colocou os pés lá na região do Bico do Papagaio, não conhece a realidade da região, né? A mesma coisa é aqui no Pontal, a mesma coisa nas regiões do interior do estado de São Paulo. Então, acho que é uma discussão que deveria ser amadurecida, né? Deveria ser levada à frente, principalmente, né, por nós aí que fazemos essa discussão, discutimos a política de fato, porque nós temos muitos parlamentares que hoje sequer querem discutir política, estão lá por um interesse ou pessoal ou corporativo, né, e acaba esquecendo o povo de lado. Então, acho que é algo que a gente tem que amadurecer, fazer com que o povo compreenda, né? Eu acho que parte de uma educação, né, de uma formação para que o povo consiga compreender e, inclusive, entender a necessidade de eleger um parlamentar que esteja mais próximo da sua região, da sua necessidade. Nós temos aí, por exemplo, o metrô sendo privatizado, sendo vendido, o CPTM sendo entregue às linhas, e às vezes o povo que sofre, ele reclama, mas ele não entende a necessidade de, por exemplo, eleger um parlamentar que defenda o metrô público. E ele vai votar no que defende vender o metrô. Privatizar. Exatamente. Eu acho que esse é um debate importante. Agora, qual que é o grande problema, né? Nessa coisa da polarização, muita gente não quer discutir política. Até porque ela tem uma visão já definida do que ela acha que é a verdade absoluta. Eu me lembro dos acampamentos do Bolsonaro, depois que ele perde a eleição, que 2 ou 3 senhoras que foram lá na Assembleia, elas estavam no acampamento, acho que foi usar o banheiro e tal, e elas entraram no elevador. Estava comigo o Zé Américo, que era deputado. Aí o Zé falou assim, vocês estão aí? Nós vamos tomar suas casas, porque nós somos comunistas. Eu falei, Zé Américo, para, você vai matar a mulher. E ela acreditou, né? Então, assim, na realidade, uma fala dessa reforça aquilo que ela compra todo dia como verdade, que é mentira, né? Então, eu acho que assim, se você aproxima o eleitor do seu território e do seu eleito, facilita a cobrança, facilita entender um pouco mais a política. Infelizmente, o que a gente tem visto aqui, principalmente no caso da educação, é que o governador, destruindo a educação, ele destrói a capacidade de reflexão do eleitor. É a tentativa de apagar a possibilidade de você ter pessoas
com discernimentos para poder dialogar, discutir, debater. Eu não tenho nenhum problema de discutir quem pensa diferente de mim. O que eu não quero é não discutir, eu quero conversar. Não para convencê-lo, às vezes até para eu poder aprender e ele poder aprender também. Até porque a formação ela é uma via de mão dupla. Não sou eu que ensino, nós aprendemos juntos, com os erros e acertos. Agora, infelizmente, e aí eu acho que é o perigo da eleição, Ibamar, porque se a gente retroceder no governo federal, eu não sei o que pode acontecer com o país do ponto de vista não só da educação, mas da ciência, das políticas públicas, das empresas públicas. Então, eu acho que era importante essa reflexão que você traz para que quem nos acompanha, quem vai nos acompanhar depois, reflita um pouco sobre isso, pense. Não estou falando que tem que votar em A ou B, estou dizendo que tem que ler, tem que pensar, tem que se esclarecer e não se informar por fake news, que aí não vai dar certo. Nós temos essa discussão do governo federal é muito importante porque nós chegamos em 2022 com um país caindo para falência educacional, a saúde entrando em colapso, propostas de entregar várias empresas na mão da iniciativa privada, e aí você tem o presidente Lula sendo eleito novamente para comandar o Brasil, e hoje nós vemos a notícia que, por exemplo, a inflação teve uma queda, chega ao menor patamar no mês de outubro em 27 anos. Né? Então é uma importância muito grande. Nós temos, por exemplo, né, quem tem acompanhado, né, as notícias sabe que os institutos federais têm sido, né, as melhores escolas de ensino médio do país. Além de formar cursos técnicos, formação superior ainda é a melhor escola, né, de ensino médio do país. Então, é algo para a gente se pensar. Será que realmente o que eu estou fazendo está correto? Votando em um cara que é contra a educação, que é contra a vacina, que é contra, né, o avanço da medicina? Ou votar em alguém que eu discordo? E aí você acompanhou, fez um trabalho belíssimo aí na candidatura do Boulos, né, na campanha do Boulos, a Prefeitura de São Paulo, trabalhando com pastores, né? Foi um trabalho difícil. Queria até que você falasse um pouco sobre isso. Você vê como que é a discussão, né? Uma discussão que às vezes é um povo, né, que é o povo evangélico, que foi culpado, inclusive, não estou dizendo que ele é culpado, foi culpado porque as pessoas os culpam, né, por ter eleito o Bolsonaro em 2018 e que agora fez uma diferença, né? Tem tido um olhar diferente. Como foi, por exemplo, você fazer esse trabalho na candidatura do Boulos em São Paulo, e se esse trabalho feito na candidatura do Boulos em São Paulo já está sendo pensado para dar continuidade em 26 na candidatura do presidente Lula? Então, e até do governo do estado, né? Então, Ribamar, bom, primeiro você acompanhou junto comigo até por conta das nossas relações e da sua militância na igreja evangélica, o desafio que foi organizar esse segmento. E para mim foi um desafio positivo, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa. Como diz um amigo nosso, o Levi, a gente não chegou nos batatões, mas a gente dialogou com o pessoal que tinha interesse de conversar sobre política, de conhecer o Boulos, de participar de atividades. Eram várias atividades, eram plenárias. O Boulos visitou uma igreja. Então, assim, eu acho que isso mostra também que nós não temos uma visão contrária aos evangélicos. A gente viu vários fake news, o Lula vai fechar a igreja. Qual a igreja que o Lula fechou? Nenhuma, né? Aliás, o Lula recebeu agora recentemente o bispo Samuel, né? Ele, o deputado Cezinha de Madureira, junto com o Messias, para conversar. Tá certo que agora ele tem que se explicar o tempo todo, mas isso mostra a importância que teve esse encontro. E na campanha do Boulos, eu acho que a gente teve essa oportunidade de conhecer evangélicos, de conversar, de pensar um pouco juntos. Eu queria dizer para você que a ideia não é acabou a eleição, acabou, a gente volta na próxima. A gente manteve um pouco isso, fizemos já uma reunião, vamos fazer outra, para ir ouvindo, para escutar, para poder pensar coisas. E tem algumas outras propostas que vão ver se a gente coloca em pé. Óbvio que depende de uma série de outros elementos e fatores, mas eu acho que é importante. E esse público é um público que a gente não pode esquecer. Sabe por quê? Porque é um público que está na periferia, é um público que sofre, é um público que precisa de ajuda. E muitas vezes ele tem no pastor a sua referência. É aquele que acolhe, que dá o ombro, que dá uma cesta básica, que faz uma oração. Se a gente não olhar para esses
quem vai olhar são aqueles da extrema-direita. Então nós precisamos fazer essa conversa, nós precisamos mostrar que é preciso e necessário dialogar com esses segmentos. É um pouco que eu tenho feito, e tive na igreja, na Assembleia de Deus Madureira, mais de uma vez. Fui elogiado pelo Bispo Samuel publicamente, tem até vídeo. Eu vi no Instagram um vídeo dele lá, ele falando, elogiando. Então, assim, isso mostra que é possível a gente poder fazer o diálogo com esses setores tão importantes da sociedade. Óbvio que não é fácil, óbvio que não vai mudar da noite para o dia, mas nós não podemos deixar de fazer ou só fazer na véspera da eleição que está errado. Nós vamos continuar batendo um papo, insistindo, conversando. A Fundação Perseu Abramo tem feito isso, nós estamos fazendo aqui na cidade, vamos continuar fazendo, vale a pena. E eu acho que, principalmente em relação ao presidente Lula, é uma discussão que é mais fácil, porque é um homem que tem estado ali, né, junto com toda a população, junto com o povo evangélico. Bom, estamos chegando aí ao final do nosso programa. Deixar aí para o senhor fazer suas considerações, né, deixar seus agradecimentos. Quero, né, de já também lhe agradecer novamente por estar aqui nessa tarde junto conosco, né, trazendo aí essa informação que para nós é muito importante. Bom, Ribamar, primeiro eu queria agradecer a deferência, né, porque você me chamar de senhor, eu sou mesmo da sua idade, pô. Mas, brincadeira à parte, queria agradecer a possibilidade desse diálogo, me colocar à disposição. Eu acho que isso tem uma importância muito grande. Porque vocês vão atingir um público que está ligado a vocês, que acompanham vocês e que vai ampliando. Então vou inclusive pôr nas minhas redes, pedir para o pessoal curtir, acompanhar, porque é uma forma da gente valorizar um espaço democrático que defende posições importantes, progressistas e que tem que ser valorizado. Então eu queria te agradecer muito e me colocar aqui à disposição para outras oportunidades para a gente discutir vários outros temas. Pensar a questão das relações internacionais, pensar a questão do interior com a sua riqueza, para além do agronegócio, tem muita coisa boa acontecendo nesse estado, você conhece. Muita agricultura familiar, a gente podia conversar muito. Eu estive agora lá, perto de Nova Independência, o pessoal está plantando urucum. Cara, assim, é uma possibilidade grande de melhorar a vida das pessoas. Então, a gente está acompanhando, estamos juntos, vamos continuar ajudando e eu estou aqui à disposição. Parabéns! Obrigado, Paulo. Tem um povo também que eles começaram a cultivar uma praga que dava na lavoura, que é a mamona, né? E começaram a cultivar, deixar uma parte da lavoura ali reservada para a mamona, para trabalhar, para vender para o biodiesel, né? Porque antes era praga e eles agora encontraram na mamona uma forma de... Então é a agricultura familiar ali encontrando suas formas de trabalhar. Bom, muito obrigado. Quero pedir novamente para que você curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, esteja junto conosco e até o próximo programa. Que Deus nos abençoe. Amém.